paz do Senhor a todos. Meu nome é Diego Siqueira, eu sou professor e coordenador dos jovens. Essa é a nossa pré-aula de número 4, que tem como tema adoração como cumprimento da vontade de Deus. Não se esquecendo que nós estamos na nossa revista dos jovens, nosso quarto trimestre de 2016, com o tema Em Espírito e em Verdade, a essência da adoração cristã. O nosso texto do dia se encontra no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus ele cria o homem, ele forma com um único objetivo, que o homem o adore em espírito e em verdade. Só que Deus ele tem o prazer que o homem se desfrute da sua perfeita, da sua boa, agradável vontade, a vontade que ele estabelece para o homem. Se manifeste esta vontade na vida de cada um, principalmente na sua vida, jovem. Mas para essa vontade de Deus se manifestar na sua vida, você precisa passar primeiro por uma transformação de entendimento. Ou seja, você não deve se conformar com os padrões de vida deste mundo e deixar Deus reger a sua vida. Ou seja, você estar totalmente dependente de Deus e totalmente do cumprimento com aquilo que Ele quer para a sua vida. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 ao 8. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão, dizendo: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oeste de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Aqui o Senhor faz uma promessa a Abrão, cujo nome ainda era Abrão, sendo que Abrão creu em meio às circunstâncias e em meio a muitas dificuldades, e partiu rumo às promessas e o plano que Deus tinha para com ele. O texto bíblico fala que um homem, cheio de fé, creu na promessa do Senhor e partiu mesmo sem saber para onde ia e mesmo sem saber onde iria chegar. Vamos à nossa introdução. E a respeito de adorar a Deus, mesmo quando tudo parece errado, que falaremos hoje, partindo da narrativa bíblica a respeito de Abraão e seu herdeiro Isaque, concentrar-nos no esforço de demonstrar que cumprir a vontade de Deus é o único caminho para a verdadeira adoração. Deus ele traça caminhos para o seu povo, ele traça caminho para os seus servos. Essa lição vai nos mostrar, se nós acreditarmos fielmente no caminho que ele estabeleceu, no caminho que ele designou para o teu povo e para os teus servos, ou seja, a vontade dele e não a nossa, é o único meio para alcançarmos a verdadeira adoração e deixarmos ele reger as nossas vidas no direcionamento do plano e no caminho que ele tem para conosco.
Vamos ver isso na história de Abraão e vamos ver isso também na história do teu filho Isaac. O nosso primeiro tópico vai dizer o seguinte: Abraão, a partir de um homem, o cumprimento do plano de Deus para todas as famílias da terra. O primeiro subtópico é: para adorar não basta saber a vontade de Deus, é necessário cumpri-la também. A vida de Abraão, que começa a ser narrada pela Bíblia a partir dos 75 anos, pode ser descrita como um conjunto de desafios de fé: sair da terra natal e para terras desérticas, lutar contra exércitos poderosos, ofertar a Deus quando não há certeza alguma sobre o futuro, esperar por um filho que demorou a chegar. Entretanto, o mais importante sobre estes e tantos outros atos relacionados a Abraão que pudemos contar é o fato de que conhecer a vontade de Deus não teria gerado nenhum efeito na vida do patriarca, pois saber não é o bastante, é necessário crer, ou seja, conscientizar o coração de que, a despeito de todos os impedimentos e aparentes impossibilidades, há um Deus bom que nos ajuda a cumprir seus maravilhosos planos. Nosso relacionamento com Deus não pode reduzir-se a um conjunto de pressupostos racionais. O Senhor nos convida para uma união de amor e transbordamento de felicidade. Abraão recebeu de Deus um plano, recebeu de Deus um projeto. A partir de ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Abraão recebeu um projeto para toda a humanidade, que primeiro passaria por ele. Só que o patriarca recebeu a promessa já aos 75 anos de idade e virou um nômade, ou seja, um peregrino no deserto, longe de seu parente e longe da sua terra natal. Mesmo em meio a tantos desafios, Abraão não duvidou do plano de Deus para a sua vida. E posteriormente esse plano se estenderia para toda a humanidade. Jovens, Deus ele quer cumprir planos dele na sua vida. E não só na sua vida, ele quer cumprir também que se estenda para toda a sua família. Mas primeiro, você precisa crer. Segundo, você precisa confiar em Deus. Terceiro, você precisa estar na posição de Deus, pois os seus caminhos são bons e agradáveis, melhores que qualquer outro, e os seus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Creia, confia, esteja na posição do Senhor, que os planos dele para a sua vida vai se estender para toda a sua família. O nosso subtópico diz o seguinte: e quando a vontade de Deus contraria a nossa vontade. Abraão, assim como vários de nós, foi alguém que viveu situações limites. Cumprir a vontade de Deus, muitas vezes, é confrontar diretamente o desejo de nosso coração. O grande desafio é abandonar aquilo que desejamos e que vemos por aquilo que Deus quer, e apenas esperar, acreditar na justiça de Deus, deixar ir um filho amado, o sacrifício do filho muito amado. Em muitas destas situações, a proposta divina parecia pior do que o contexto terreno já constituído. É por isso que andamos por fé e não por vista, porque a fé lança-nos no centro do coração do Pai. Já nossa vontade está limitada e reduzida pela aparência. Demonstra-se assim que aquele que adora o Pai necessariamente é aquele que cumpre a sua vontade. Alinhar nosso coração com o de Deus é a única maneira de experimentar uma vida de louvor ao Criador. Eu creio que no mundo, a classe que mais tem sonhos hoje é a classe dos jovens. Estão começando a projetar planos e projetos para a sua vida. Projeto esse como casar, ter um bom emprego, formar família, qual profissão vai ser, qual profissão eles pretendem adquirir para a sua formação, cheio de sonhos e planos para a vida toda. Agora, quando a vontade de Deus confronta com a nossa realidade e os nossos projetos, o grande desafio é abandonar tudo
e seguir a vontade de Deus. Muitas das vezes nós fazemos projetos de vida para esse mundo e esquecemos que o mais importante é o projeto que possamos fazer para Ele, é o projeto que nós temos de vida para Ele. Professor, é importante você levar isso para a sua sala de aula. Os jovens precisam fazer planos, sonhar os projetos de Deus, projetos de vida, mas projetos a respeito do reino de Deus. Pois a adoração, ela parte de um cumprimento da vontade de Deus, parte de uma confiança para Deus com a sua vida. O nosso subtópico de número 3 vai dizer o seguinte: o fim da vida daqueles que cumprem a vontade de Deus. O relato no momento final da vida de Abraão é animador. Os momentos maus não dominaram a sua vida e sua velhice foi definida como boa. Seus dias não foram abreviados nem consumidos, mas fartos. Seus filhos estavam junto a ele, e tanto Ismael quanto Isaque tiveram vidas abençoadas. Não poderia ser de outro modo. Abraão abriu mão de seu roteiro particular de vida para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para ele. O Senhor foi adorado na vida de Abraão, muito mais pelo que o patriarca fez do que pelo que disse. Não foram as orações longas ou louvores afinados de Abraão que alegraram ao Senhor, e sim sua renúncia, sua obediência e sua esperança de que em Deus estaria sempre o melhor. Por isso, Paulo pode declarar que desde o Antigo Testamento há um homem que nos inspira a confiar nas promessas de Deus, nosso pai Abraão. Romanos 4,16. A vida de Abraão, a sua vida, a sua trajetória toda, sempre foi acreditar nas palavras de Deus. Abraão sempre creu naquilo que Deus havia prometido, havia designado para ele. Em toda a sua jornada de fé, Abraão experimentou a vontade de Deus na sua vida. As pessoas viam verdadeiramente que existia um homem temente a Deus, reto, obediente e em todos os seus desígnios, em todas as suas ordenanças e mandamentos. Em sua idade já avançada, passou por um período bom, com seus filhos bem abençoados e ao redor da sua cama. Em nossa vida, pequena e leve, momentânea passagem aqui na terra, igual diz o apóstolo Paulo, Deus sempre nos supre e nos abençoa até mesmo em nossa velhice. Nos concede suas provisões, mesmo no final da vida, momentos difíceis, que necessitamos de pessoas para nos ajudar. Deus, ele sempre está conosco e é o Deus da provisão em todos os momentos. Ele sempre supre a nossa necessidade, tendo uma velhice abençoada. E o fim da vida daquele que cumpre a vontade de Deus é um fim bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus. O nosso tópico de número 2, Isaque, quem espera a vontade de Deus recebe a melhor parte. O nosso subtópico é Isaque, filho da promessa, vivo pela promessa. A história de Isaque é toda envolta em milagres e manifestações da vontade de Deus. Sua chegada foi anunciada décadas antes de seu nascimento. Contudo, um dos momentos mais críticos para entendermos o plano de Deus para Isaque foi quando seu pai foi a Moriá. Sem saber até instantes antes do sacrifício o que aconteceria, lá no cume do monte, Isaque rendeu-se à vontade de Deus. Esta obediência de Isaque pode ser inferida pelos seguintes fatos: Abraão, já um idoso centenário, Isaque, um adolescente na flor de seu vigor. Se o texto diz que Abraão esteve a ponto de sacrificá-lo, fica claro que, assim como seu pai, Isaque também cria que a vontade de Deus jamais seria frustrada, mesmo quando tudo aparentemente apontava o contrário. Isaque, fruto de uma promessa de Deus com Abraão e fruto de uma fé de um homem chamado Abraão, que não negou o seu filho. Mas Isaque, um jovem que acreditou na provisão de Deus, creu que em seu lugar foi-lhe dado um cordeiro em sacrifício, ao invés de ser sacrificado
creu que o Senhor poderia prover, naquele momento, um cordeiro em seu lugar, Isaac também é vivo pela promessa de Deus. Jovem, será que você, na sua flor da idade, com todo vigor, se entregaria a uma vontade de Deus como Isaac fez? Pare para pensar, será que você realmente se sacrificaria em prol de uma promessa? Ou seja, em prol daquilo que Deus estava realmente designando que você fizesse? Jovens, não entregam sua vida ao mundo. Entregam suas vidas ao único que pode providenciar a saída e o escape, mesmo em momentos que para você pareça ser difícil, mesmo em momentos que às vezes você parece ser um sacrifício estar naquele lugar, ou um sacrifício você adorar o Senhor. Entregue a sua vida a Ele como oferta viva diante do altar do Senhor, que verdadeiramente Deus se alegrará e com certeza a sua adoração chegará até o trono de Deus. O nosso subtópico diz: aceitando a vontade de Deus em todas as áreas da vida. Para algumas pessoas, acatar a vontade de Deus quanto ao ministério a ser exercido na igreja ou aos dons espirituais é fácil, porém para a maioria não é assim. Mas e quanto nossa vida profissional, acadêmica e até mesmo sentimental? Deus tem interesse nela? É claro que o Senhor está interessado em abençoar-nos também nessas áreas, pois Deus deseja nossa felicidade em todos os aspectos de nossa existência. Isaac é um exemplo disso. Deus é bom. Ponto. Como assim? Salmos 34:8 vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia, e a sua vontade é que todos sejam felizes. Aceitando a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. A pergunta é: como você vai ser feliz vivendo em um mundo caótico como esse? É deixarmos ser guiados por Deus em toda área da nossa vida, seja ela sentimental, profissional, financeira, acadêmica, áreas, principalmente as áreas espirituais, sermos guiados pela vontade de Deus, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, aceitando a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida, nos dará uma vida abençoada e uma vida com certeza regida de acordo com a vontade que Ele estabelece para nós. No nosso subtópico de número 3 diz: cumprir a vontade de Deus não é fácil. Você sabe disso, verdadeiramente não é fácil, requer um sacrifício seu para cumprir a vontade de Deus. A vida também não foi simples para Isaac. Ele enfrentou a dor da infertilidade de sua esposa e peregrinou em terras desconhecidas. Correu risco de morte. Viu conflitos familiares estabelecerem-se dentro de sua casa. É importante apresentar estes embates enfrentados por Isaac para demonstrar que o cumprimento da vontade de Deus é com isto uma vida de adoração. Não nos torna imunes a dores, sofrimentos, medos. Permite-nos, entretanto, que tenhamos a convicção de que o universo não é um caos e que os acontecimentos do mundo submetem-se à soberania de Cristo. Se crermos e obedecermos como já tem prometido o Senhor, experimentaremos o melhor de Deus para nós. Em meio a um mundo caótico, o que enfrentamos vão ser problemas e adversidades em todas as áreas. Isso é certo. O próprio Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Isaac enfrentou por vários problemas em sua vida, não porque ele era apenas o filho da promessa, não apenas porque ele se ofereceu como sacrifício naquele altar, mas esses problemas não deixou Isaac parar de adorar a Deus. Esse é o ponto que nós devemos ter em mente em nossas vidas. Por meio aos desafios, ele tinha certeza que a mão de Deus estava com ele. Jovem, você que está passando por vários problemas em sua vida, seja ele no relacionamento, seja ele problemas com pais, no colégio, no trabalho, na sua vida social, mas nunca se esqueça que em tudo que você esteja passando tem a soberania de Deus
e ele está no controle de todas as coisas. Assim foi com a vida do Isaac. Teve vários problemas em sua vida, infertilidade com a sua esposa, problemas enfrentados na sua jornada, mas ele sempre creu. Isaac ele sempre confiou que Deus estava no controle de tudo. E é isso que nós devemos ter. Nós sempre temos que ter a confiança que mesmo que o mundo possa parecer um caos em nossas vidas, mesmo que as circunstâncias em nossas vidas possa parecer que é impossível confiar em Deus, confia nele, pois ele sempre tem a provisão, pois ele sempre te dá o escape, e a provisão dele e a soberania dele é certa, e sempre vai providenciar a saída de escape, ele sempre vai te dar o sustento que você merece. O nosso terceiro subtópico vai dizer: como posso saber se estou fazendo a vontade de Deus e por isso adorando? O primeiro subtópico é a parábola dos dois filhos. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 28, capítulo 21, do verso 28 ao 32, que diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeis para crerem. A lição vai dizer: esta parábola resume bem a crítica de Jesus contra certos líderes de sua época. Também fala da necessidade de acolhermos pessoas desprezadas e excluídas. Interessa-nos, porém, a imagem literária que Jesus constrói para denunciar os hipócritas que fingiam adoração e aqueles que verdadeiramente buscavam o Pai. Tudo concentra-se no cumprimento ou descumprimento da vontade de Deus. Jesus fala que existe um enorme grupo de pessoas que exteriormente parecem boas, cerimonialmente cumprem as regras, mas que tudo, na verdade, é só da boca para fora, pois não há arrependimento nem submissão, alegria à vontade de Deus. Há, contudo, um grupo que assumidamente erra, flagrantemente desrespeita ao Pai. Esses, porém, arrependem-se e obedecem ao Pai. Na verdade, este último grupo vive sem máscaras e completamente sincero. Na verdade, não queriam ir e obedecer, mas escondem esse sentimento, mas constrangidos pelo amor do Pai, vão. Esta palavra ilustra 2 tipos de filhos, né? 2 filhos com caráteres distintos, caráteres diferentes. O primeiro filho é o sincero. Fala que não vai, não vou, mas acaba indo. O segundo filho já é o filho cara de pau, né? É aquele filho que fala que vai, eu vou, mas por dentro está dizendo: não vou nada, tá maluco? Não vou não. Ou seja, é um filho fingido, é um filho falso. Fala que vai, mas não vai. Jovens, temos que ser verdadeiro com Deus e expormos as nossas dificuldades para com Deus. Nós abrimos como nosso Pai, falamos para Ele o que nós estamos sentindo, aonde nós estamos errando, porque mesmo que nós sejamos falsos, mentimos, Ele vai conhecer se nós verdadeiramente estamos falando a verdade ou não. Se eu mentir, Deus vai saber se estou falando a verdade ou se estou mentindo. Então, que possamos ser verdadeiros, ou seja, possamos ser sinceros para com Deus. Não nos resta muita escolha a não ser sermos autênticos para com Ele. Mesmo nós mentimos, falamos coisas erradas, Ele conhece no coração. Então, nós possamos vir e sermos sinceros, nós confessarmos para Deus o nosso erro, onde nós temos sido falhos, aonde nós estamos errando. E Ele com certeza vai desejar e vai compreender e vai nos conceder graça através das nossas confissões e perdão dos nossos pecados. O nosso subtópico diz: muito mais que palavras,
ele dá aqui uma referência ao livro de Mateus, capítulo 7, verso 21, que diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Adorar a Deus, louvar seu santo nome, é muito mais que um conjunto de palavras mágicas que fazem a divindade funcionar a nosso favor. O Criador do Universo não é um caracteral gênio da lâmpada mágica. Adorar é algo que emerge da alma, que revela a nossa interioridade. Muito mais que palavras. Adorar a Deus é muito mais que apenas glorificá-lo, louvá-lo. É dizermos que Ele é adorado, Ele é santo, que Ele é poderoso. Vai além das meras palavras, é algo mais, é algo vindo da alma, é uma essência que nós talvez não conseguimos explicar verdadeiramente o que seja a verdadeira adoração. É algo do nosso íntimo, verdadeiro, puro, sacrifício, reto para Deus. Muito mais que palavras, é algo do nosso interior, é algo daquilo que nós, a essência que nós temos de adorador que vem dele. Então é muito mais que palavras, meras palavras vãs de dizemos que o adorá-lo, dizemos que louvamos o seu nome. É algo íntimo, requer um sacrifício e requer uma obediência para com Deus. No nosso último subtópico vai dizer: qual a motivação da sua vida? Ele dá aqui João 4,34, que diz: Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que motiva você a seguir quando tudo dá errado? O que motiva você a seguir, jovem? Tudo deu errado, mas você continua seguindo. Qual é a sua motivação? Quando as expectativas se frustram, os suportes amigos se abandonam, até mesmo a confiança em si falha. O mestre deixou bem explícito qual era o alimento de seu ser, o imenso desejo de ser agente do reino de Deus neste mundo. Não espere aplausos, tapinha nas costas, pois nem sempre faz a vontade de Deus. Significa necessariamente ser reconhecido pelas pessoas que nos cercam. Entretanto, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A nossa motivação, aquilo que nos gere, a louvar a Deus, sempre tem que ser visado o reino de Deus. E sempre visamos o céu. Essa é a maior motivação de um cristão, porque sabemos que nesse mundo tudo é passageiro, mas de estarmos junto a Ele naquele grande dia e adorá-lo para toda a eternidade é a nossa maior motivação. É um dia de sabermos que tudo aqui passamos na terra, todo esse sofrimento, toda essa angústia, todo esse trabalho, tudo isso um dia vai passar e juntos estaremos junto com Ele, adorando e louvando eternamente. Essa é a nossa maior motivação. Essa é a nossa energia, aquilo que nos gera todo dia. É sabermos que esse mundo é passageiro, essas dores são passageiros. E nós um dia estaremos na glória junto com Ele, louvando, adorando e exaltando o Teu santo nome. Nós ficamos aqui em mais nessa lição, adorando como cumprimento da vontade de Deus. Se você entende isso, que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável, que tudo isso aqui vai ser passageiro, que tudo isso aqui um dia vai acabar, e nós temos que ter essa motivação e seguirmos e termos a vontade dele em nossas vidas, é algo primordial, é algo maravilhoso em nossas vidas. Eu agradeço por mais esta oportunidade que Deus me deu. Continue conosco, se inscreva no nosso canal. Semanalmente estaremos postando um vídeo a respeito desta lição importantíssima na vida do jovem, que você possa praticar e exercer a boa vontade de Deus na sua vida. Que você tenha um excelente dia. Fique com Deus. Até a próxima. Amém.